Oi pessoal, boa noite. Eu não tenho ideia de como eu estou aparecendo para vocês porque a minha câmera frontal não está colocando as letras, desinvertendo as letras. Então eu vou procurar aqui no meu tablet, vou ver como é que está a transmissão por aqui, para saber se eu estou na frente dos slides, se vocês estão me vendo. Só um segundo, deixa eu ver, que eu entrei aqui online, mas o meu tablet ainda não me avisou disso. E aí eu queria trazer para vocês a discussão disso. O vídeo de hoje não vai ser muito longo, ele vai ser mais rápido e eu quero tentar diferenciar essas duas cartas em cima do conceito de família. Tô vendo aqui, tô me vendo aqui, gente. Ai, ai, ai. Opa! Acho que já tá, acho que tá legal. Bom, então como vocês podem ver aí atrás, casa ou família. A família ela é representada pela carta da casa ou da árvore. Muita gente atribui o significado de família também à carta da árvore por conta da questão de raízes, de árvore genealógica, que ela é um símbolo também no imaginário popular de alguma forma associada à família por conta da questão da genealogia. E eu fiquei pensando muito nisso, né? E conseguir criar um tipo de entender uma diferença que tem entre essas duas cartas e que eu passo nos meus cursos. Recentemente eu fiz uma testagem de DNA, foi esses dias, chegou o resultado e aí eu falei, caramba, então vamos embora entender qual a diferença entre a carta da árvore e da casa para representar o conceito de família, né? A partir do meu olhar. Aí eu vou compartilhar com vocês esse olhar. Sempre dizendo assim, aquilo que eu digo aqui é fruto da minha experiência e eu não estou de forma alguma querendo bater de frente com ninguém, apenas compartilhando olhares e acho que esse tipo de compartilhamento a gente só cresce, né? Então, a gente tem primeiro entender uma coisa, vou passar os slides e vocês vão ver. A casa é algo construído, é algo feito. A árvore é algo natural, algo que faz parte da natureza, do meio. Então, tendo esse norte, né, esses dois direcionamentos, para a gente poder entender, vai ser muito importante para nos guiar na diferença dessas duas cartas. Então vamos começar aqui. Botei os resultados do meu DNA. Né? Então, eu coletei lá pelo MyHeritage, que tem a amostra da minha bochecha, enviei para o laboratório e veio dizendo quais são as etnias, né? Quais são as marcas genéticas que compõem quem eu sou hoje. Né? Então a gente sabe que os seres humanos nasceram ali na África e eles foram se multiplicando, diversificando em várias espécies, se espalhando pelo mundo e cruzando entre si, migrando, e depois esses processos também, não só de ocupação de território humano, também como de disputa por esse território humano, afastaram e aproximaram povos, criaram misturas. Então hoje nós temos no nosso código genético traços, né, do nosso percurso, né, daquilo que nos forma como humano. E eu acho que isso tem muito mais a ver com a árvore. Lembra que eu falei da distinção entre o natural e o artificial, o natural e o cultural? A árvore, ela vai representar aquilo que nós somos como seres humanos. Aquilo que a gente herda a partir da condição humana. Aquilo que nos compõe como seres humanos. Então essa nossa família da árvore é muito mais uma família ligada à biologia, à espécie, né, às etnias, do que necessariamente a nossa família mais próxima. Tem essa questão de distanciamento também, né? A gente já vai ver isso. Então olha que interessante, olhando para cá, eu já sabia que eu tinha forte marcadores genéticos que me ligassem à Península Ibérica, visto que o que eu sei da minha história familiar foi que a mãe da minha bisavó materna, ela era uma portuguesa dita da Ilha da Madeira, e o meu bisavô materno era um italiano de uma cidade próxima a Nápoles. Então, obviamente que aconteceria essa marca ali.
E veio, olha ali, ó, ibérica, tenho aqui, ó. E se eu for destrinchar esse ibérico lá, está dizendo 50 e poucos por cento da Península Ibérica e Itália também. Beleza. Então estou vendo que eu tenho uma carga genética maior da minha mãe do que do meu pai. Certo? Mas repara que essa carga genética que vem aqui da minha mãe, que eu sei que é dela por causa da minha história, ela não está na minha mãe, ela não está na minha avó. Aliás, ela está na minha mãe, está na minha avó, está na minha bisavó, está na minha tataravó e está em todos os povos que existiram para minha tataravó estar ali. Existe uma questão com a árvore de distância. Tem tudo que é parentesco ligado pela árvore, tudo aquilo que nos aproxima através da árvore, nos aproxima a partir de um viés coletivo, não de algo particular ou individual. Porque a natureza ela não é restrita a um grupo de indivíduos. A natureza, todos os grupos de indivíduos fazem parte dela. Então existe um distanciamento, uma ligação, sempre, mas uma ligação com distanciamento para todos os vínculos que tem na árvore. Inclusive tem coisa que a gente não consegue nem mensurar. Por exemplo, ali eu tenho 12,2% de DNA nigeriano e 8,7% de Maasai. Eu nunca imaginei na minha vida, meus amigos fizeram esse teste, nunca deu isso. Né? Eu não consigo identificar na minha família objetivamente que parente meu que possa ter uma carga genética da Nigéria. Provavelmente a família do meu pai. A família do meu pai tem grande parte dela é negra. Mas eu não sabia de que região que vinha. Agora, Maasai. Os Maasai hoje são um povo que deve ter perto de 800 mil indivíduos e são um povo nômade que ficam ali na Europa, na África, perto do Quênia, Tanzânia, por ali. Nem sei se estiver errado, por favor, me corrijam. E essa tribo nômade que está ali, caraca, pô, nunca imaginei que eu pudesse vir de lá. Então a minha mistura passa por todas essas coisas aqui. Então tudo isso daqui eu tenho alguma ligação genética. E a gente usa muito a genética para falar da família. Né? Vou fazer um teste de paternidade para ver quem é meu pai, né? Que a gente vai ver mais à frente ali. Então a gente está vendo que essa parte da família que a árvore coloca é o nosso material humano, genético, muito mais do que uma ligação de organização social, né? uma questão de organização de lar, de casa. Então a árvore ela vai nos dar o quê? A identidade étnica, identidade coletiva, né? A biologia, né? Características mais coletivas e que vão nos ligar, mas ao mesmo tempo apresentar uma distância. E aí eu achei que esse exemplo ficou bem bacana. Quando eu vi, eu falei, pô, preciso mostrar isso porque agora eu consegui um elemento que descreva o que eu vejo da árvore. Então ele está materializado aqui no fato que é a minha análise de DNA. E aí nós vamos de novo agora passar para a carta da casa, que é a carta da família por excelência. Do que a gente entende como família, eu vejo muito mais na casa do que na árvore. Aí nós vamos parar e falar o seguinte, o que é família? Parece que isso é fácil, mas não é fácil de entender, não. Família, meu pai, minha mãe, tá, eles são os meus pais. Mas será que só por minha mãe ter dado a luz a mim e eu ter sido feito a partir da junção física dos dois, isso torna realmente eles família? A gente vai diferenciar o conceito de parente de parente para família. Né? E a gente vê hoje muito mais esse conceito de família se ampliando, saindo da esfera do biológico e partindo para a questão dos vínculos a partir do afeto. A família é o núcleo, é a célula social, não é? O indivíduo se agrupa e forma um grupo, né? Esse grupo que ele vai se formar por afeto e produzindo outros indivíduos vai formar o núcleo familiar. E esses vários núcleos familiares e os indivíduos, os sujeitos são produzidos a partir dele, vão se agrupar de outras formas e formar esses núcleos de afinidade que seriam as famílias. Então a família, essa família da casa que a gente vê aqui, é justamente essa questão de agrupamento, né? Agrupamento humano, onde as pessoas se relacionam, onde as pessoas podem ser parentes ou familiares. Né? E aí eu estou observando o quê? A casa e o conceito de família pela casa como um conceito social, o conceito social de família.
Família é papai, mamãe e filhinho. É isso que dizem pra gente. Só que perpetuar essa ideia dessa forma muito ainda limitada, isso, além de não descrever a realidade, deslegitima outras formas de agregado familiar, de agregado de pessoas que também podem ser considerados família. Né? Ali eu peguei uns termos jurídicos para mostrar os tipos de família que existem. Né? Família matrimonial, monoparental, anaparental, reconstituída, unipessoal, paralela e eudemonista. Tudo isso é família. Então você já está vendo que existem classificações que vão descrever o que é família a partir dos indivíduos que a formam. A gente vê no matrimonial a família tradicional que a gente conhece. Ela pode ser heteroafetiva ou homoafetiva. São pessoas que casam, né, que se juntam, que casam e formam família. Aqui eu já tenho uma atualização desse conceito, porque antes o conceito de família era só um, homem e mulher com filhos. Só que mesmo um casal hétero ele pode não conseguir procriar, ele vai adotar. Dessa forma, um casal homoafetivo, né, composto por pessoas do mesmo gênero, que se conjugam, têm filhos ou agregam pessoas, isso também vai ser uma família matrimonial. Família monoparental é aquela família muito comum que existe hoje de só um pai, né, só um dos pais, né? No caso, a gente tem muita família monoparental de mulheres que são abandonadas pelos homens, que as engravidam e desaparecem no mundo. E depois vão ter que ser buscados pela justiça quando forem encontrados para poder assumir suas responsabilidades dentro daquele agregado familiar. Né? E aí, nesse sentido, pegando pela família monoparental e vendo essas questões de cuidado que você tem que ter com as responsabilidades que esses indivíduos têm na família, eu volto aqui na árvore. Né? Veja bem, a árvore, que é a carga genética, ela é utilizada para poder garantir que essa criança é filho daquele homem que a abandonou. E repara, quando eu vou usar esse elemento genético representado pela árvore, é porque existe uma distância entre essas pessoas. Essas pessoas não sabem, foram separadas em algum momento. A árvore não fala de separação, gente. Eu estou mostrando que o quê? A árvore ela não necessariamente ela descreve uma proximidade por afinidade afetiva. Ela aproxima a gente por uma marca indelével, ou seja, algo que não é negado, concreto, material, inegável, irrefutável, que é a carga genética. Nesse caso daqui, eu precisei destruir esse afastamento que existe do abandono familiar ali, com a materialidade da carta da árvore. No caso da casa, essa família ela pode ser feita a partir só de afeto, que tivemos mais à frente. Então a família monoparental, a família anaparental, família que não tem, uma família que se reúne, mas que não vai ter nenhum tipo de vínculo familiar. A família reconstituída, que ela pode ser uma família também plural, onde você vai ter vários pais deixa eu ver se isso aqui é isso mesmo, para não falar besteira. Né? Vários pais que vão cuidar das mesmas crianças, tipo a família multiparental, né, no caso. Eu caso com o meu namorado, nós adotamos uma criança, mas ele já tem um filho de uma esposa que ele tinha antes. E essa família, nossa família homoafetiva, ela se expandiu, se ampliou, porque ela absorveu aquela família heteroafetiva da vida pregressa de meu parceiro. Então nossos filhos brincam juntos, eu cuido do filho dele com a outra mãe, ela cuida do nosso filho adotado, deu com ele. Então, mais um tipo de agrado familiar. Aí, família unipessoal, paralela, uma pessoa que tem famílias diferentes, né? Uma pessoa que é de uma família e tem outra família em outro lugar, muito comum também. E a família demonista é uma família como acontece aqui em casa. Aqui em casa moramos eu, Edjane e Wagner Périco. E o Dudu, que morava aqui antes, foi morar no apartamento dele sozinho, mas ele continua fazendo parte desse núcleo de afeto que tem aqui. Então nós constituímos uma família
eudemonista, que se isso fosse preciso, até nós teríamos até algum tipo de respaldo legal para poder reivindicar alguma coisa, ou para que isso fosse classificado como família. Portanto, essa questão da família representada pela casa é a família que delineia todos os elementos necessários para poder se formar os agrupamentos sociais que vão descrever a sociedade plural. Né? Então ela não necessariamente precisa de haver sangue, porque o ser humano se agrega, ele não se agrega só por vínculos de sangue, ele também se agrega por afeto. Então a carta da casa ela vai ter uma aproximação maior, porque é viver dentro dela, né? É o viver dentro, a árvore é o estar junto fora, a casa é o viver dentro. As pessoas vão estar ali porque, em teoria, se gostam, né? Ou estão dividindo uma intimidade. Eu estou falando genericamente, tá? Eu não estou falando do que acontece nas casas. Isso já é outra coisa que vão ser interferências que acontecem a partir de questões sociais que vão mexer nesse agregado. Estou falando do ideal, certo? Então, a casa ela vai descrever justamente esse tipo de aproximação, tudo que está próximo, que está perto, que está no íntimo, que tem afeto, que tem muito afeto. Corpos que se unem através do amor, do coração, das afinidades. E aqui eu tenho vários tipos de formação familiar, a monoparental está aqui. Esse tipo de família também é um novo tipo de família que existe, que aqui eu tenho um homem trans que engravidou e é casado com uma mulher. O que seria um homem trans? Um homem trans é uma pessoa que foi designada mulher ao nascer, que possui todos os órgãos reprodutores internos. A sua identidade de gênero ela não está incompatível com a expectativa social do corpo dela. Então o que ela fez? Ela readequou esse corpo para que representasse a identidade dela. Fez uma mastectomia, essa pessoa fez uma mastectomia, manteve, no caso dele, manteve seu útero, seus ovários e tudo mais, se masculinizou e conseguiu assumir a identidade de homem. Mas essa pessoa, esse homem trans, ele decidiu que em algum momento ele engravidaria. Então, eles fizeram uma inseminação. Ele é casado com uma mulher, esse homem trans é casado com uma mulher, ele engravidou por inseminação e agora ele vai ser, esse homem é um pai grávido que vai dar luz ao seu filho. Isso aqui é um tipo de família heterossexual, legalmente falando, onde o pai engravida e o pai dá a luz. Aqui é minha família, né? Meu pai já estava separado da minha mãe desde que eu tinha 3 anos de idade, ele já faleceu. E na época eu morava com eles, né? Meu irmão, eu, minha mãe e o Júpiter, que também é a nossa família. O nosso cão ele tem uma relação afetiva e tem uma importância dentro daquela casa que ele é um membro da família, ele não é um objeto de diversão. Aqui tem o David Miranda com o Glenn Greenwald e os seus filhos, também é um tipo de família. A querida Ana Lodge com a esposa dela e os filhos que elas têm, outra família homoafetiva. E você vai descrevendo essa pluralidade de família. A diversidade da família ela acontece a partir da diversidade humana que forma a sociedade, né? Então, eu acho que aqui a gente tem mais uma noção do que é a família que a gente espera ver, do que na árvore em si. Mas, Alex, e a árvore genealógica? A árvore genealógica nada mais é, né, que um olhar que vai agregar essas características da casa, de proximidade, que se justifica a partir de o compartilhamento do mesmo material genético. Né? Então aqui eu tenho a materialidade do corpo, da biologia, que se alinha com a relação afetiva, né? E de aproximação, de convivência do mesmo espaço que tem a carta 4, que é a carta da casa. Então eu não considero a carta da árvore em momento algum como família no que a gente entende de morar junto, ser parente e tudo mais. Mas ela vai falar para mim o que? De uma ancestralidade. Essa carta da árvore ela não vai estar falando do meu bisavô. Ela vai estar falando de uma linhagem que eu pertenço. Lá para trás, como por exemplo algum deus Maasai que está na minha carga genética. Ou vamos embora botar hoje, um exemplo mais concreto, um índio amazônico ou um índio aqui do Sudeste
que ele vai falar dos ancestrais dele tamoios. Aí eu estou falando da árvore. Agora, quando ele falar, eu honro a memória do meu tataravô, eu estou falando da casa. Porque existe uma proximidade. Veja bem, a casa, quando eu explico nos cursos, eu mostro que uma característica, um atributo dessa casa, dessa carta, é parecer, similaridade. É quando fala assim, nossa, você é a cara de fulano, é parecer com. Ah, mas essas características de similaridade, elas vêm da árvore, que é o código genético. Beleza. Mas esse parecer, ele é uma forma que eu tenho de justificar uma aproximação. Ele ainda se coloca no simbólico, né? Então, quando eu me reconheço, eu estou falando da casa. Então, se eu tenho um tataravô, onde eu olho para a imagem dele e sei que dele veio uma linhagem que chegou até mim, eu ainda estou falando daqui, ó, da carta 4, porque eu estou me reconhecendo no agregado que ele viveu, no agrupamento que ele viveu, nas características físicas dele, que ele foi pai do meu bisavô, que é pai, entendeu? Então tem essa questão de proximidade. E o que mais? E eu acho que foi isso. O recado que eu tinha passar para vocês, então tem aqui um monte de gente. Olha, Vera! Oi, oi! Se vocês quiserem colocar alguma questão, vocês fiquem à vontade, tá? Podem colocar aí que eu respondo aqui para vocês. Mas acho que eu quis fazer um vídeo curtinho hoje. E o recado que eu tinha a passar foi esse mesmo, né? De tentar fazer essa diferenciação entre a carta da árvore e a carta da casa. Fiquem atentos que eu vou abrir outra turma de curso extensivo. Vou abrir também um workshop de métodos e um workshop de baralho cigano aqui. E mais um workshop de tarô, para quem quiser também aprender tarô. E, bom, como eu não estou vendo nenhuma dúvida aqui, eu vou encerrar essa live, deixando um beijo muito grande para todos vocês. Como sempre, eu vou honrar a memória da minha família, e eu posso dizer seguramente, eu vou passar pela casa, que se hoje eu estou falando com vocês sobre cartas e tarô, eu agradeço a duas pessoas, meu pai e minha mãe. A minha mãe, ela foi ela é uma peça fundamental na minha relação com o divino, nas responsabilidades que você tem com isso, no que representa mesmo o dever, a espiritualidade, as religiões. A minha mãe, ela me instruiu muito, me passou valores riquíssimos acerca disso. E o meu pai, ele sempre teve uma tendência libertária, ele era um cara espírita, kardecista, mas ele era um cara livre, e foi através dele que ele contava todos os dias pra gente, falava com a gente, histórias da mitologia greco-romana, do folclore dali do governador, sempre a gente olhando para o mar e as luzes dos navios que estavam ali tremulando na ondulação das águas e junto das estrelas. Então ele teve essa função inspiradora para o mergulho no mundo simbólico, onírico, mítico, que é um elemento essencial para que a gente possa trabalhar com o oráculo, né? Entender essa linguagem e acessar isso tudo. Já voltou já, Lígia, eu acho. Então eu deixo um beijo aí para vocês. E a gente se vê, né, no próximo vídeo que eu vou fazer mais para vocês. Eu vou agora baixar esse vídeo e vou colocar no YouTube. Provavelmente eu vou começar a transmitir ao vivo a partir do YouTube, jogando aqui para a página e para o meu canal, porque eu acho que fica mais fácil do que você fazer um ao vivo aqui. Depois tem que baixar um vídeo do Facebook para o computador, é meio complicado. Então, ó, beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchauzão, pessoal. Deixa eu desligar aqui. Tchau, tchau.